Hoje falar sobre um tema que é o livre-arbítrio, né? Será que o livre-arbítrio existe mesmo, né? Ou quando que a gente exerce o livre-arbítrio, né? E em alguma medida também vou fugir um pouquinho de tema, falar sobre algumas questões paralelas ou por que que eu cheguei nesse assunto, né? Mas isso é lógico, são muitas opiniões minhas, né? E acho interessante, às vezes, até saber se vocês concordam ou não, né? Qual que é a opinião de vocês a esse respeito? Eu sou o Lincoln Watmaran e esse é o canal Já Pensou, um canal sobre terapias e reflexões. Primeiramente, né, da onde que veio esse assunto? Eu tive nessa semana conversa com dois amigos, né, em momentos diferentes, é, que acabaram caindo nesse questionamento, né? Eles me perguntaram se eu acreditava que existia livre-arbítrio. Mas de onde que veio isso, né? Estávamos conversando sobre a existência de Deus, né? Ou de destino também, né? Se eu acreditava nessas coisas, né? E eu falei, bom, eu até acredito que existe algo maior, né? Uma força maior que move o mundo ou que move todas as coisas. Mas talvez não seja o mesmo Deus da religião cristã ou de qualquer outra religião que seja, né? Então, em termos de forma ou em termos de o que significa Deus para cada um, talvez não seja a mesma ideia, né, que eu vou colocar. Também acredito assim que a questão da existência ou não de Deus, ela tem uma relevância maior, assim, no sentido de nos dar um conforto. Porque o desconhecido, né, nos traz um certo desconforto, e aí o fato de saber que, após a morte, o que, que vai acontecer, existir céu ou inferno, né, esse tipo de coisa, pode nos trazer um certo conforto. Então, para algumas pessoas, ter uma crença bem definida, né, a esse respeito, pode trazer paz ou até causar alguns desconfortos, né? A ideia do inferno, né? Do pecado, né? Agora, para mim, eu mesmo não tendo uma crença tão forte em relação a isso, para mim eu já sinto que eu fico em paz, eu já tenho o que eu preciso, né? Então eu acredito, ou mesmo crença de reencarnação, por mim faz sentido existir a reencarnação, mas a mesma coisa que com relação a Deus. Eu também não vou agir como se existisse, certamente existisse reencarnação. Então, por mim, até faz sentido, ou seria interessante existir a reencarnação, mas, de qualquer maneira, eu vou fazer o melhor que eu puder em vida, né, nesse momento, porque vai que não tem, né? Vai que essa é a única chance que eu tenho para fazer o que eu quero fazer, o que eu me propus a fazer. Né? Então eu acho que acredito em alguma medida também no destino, né? Como uma força que vai nos direcionar em alguma medida, ou vai nos ajudar a encontrar alguma coisa, o que a gente veio fazer aqui na Terra, de repente. Mas também eu acho que se você escolhe ficar o dia inteiro deitado, não é que você, independente de você ficar deitado na cama ou de você sair da cama, você vai acabar chegando no mesmo lugar. Então acredito que exista, né, o destino, mas também não é que você pode ficar contando com isso para resolver sua vida. Então eu diria que eu sou uma coisa no meio do caminho entre o crente e o cético, né? Eu acredito, mas eu evito acreditar demais e deixar de fazer a minha parte, né? Agora, se você acredita em Deus, né, que Ele é onipotente, onisciente, que Ele criou, né, todos, todas as coisas, né? Então Ele sabe o que vai acontecer. Mas saber o que vai acontecer não quer dizer que Ele está fazendo acontecer, né? Então Ele pode estar só observando de fora o que acontece com vocês ou com todo mundo, né?
não obrigatoriamente ele está direcionando, né, as nossas escolhas. Então, eu acredito que possa existir um Deus onipotente e onisciente e ainda assim haver o livre-arbítrio. Mas também você pode olhar e falar, bom, mas se ele que determinou como que eu ia ser, né? E ele sabe exatamente que com esse jeito de ser eu iria seguir essa linha, né? Ia ser assim, ia fazer cada uma das atitudes, ele consegue prever. Aí realmente não há muita base para o livre-arbítrio, né? Não existe o livre-arbítrio. O mesmo vale para o destino. Se você acredita, né, que destino seria uma linha geral, né? Você está destinado a, você vai chegar neste lugar, né? Não é que ele determine totalmente a rota. Você tem um destino, um final, né? Às vezes. Então você tem muitas escolhas no meio do caminho para serem tomadas, né? Você não obrigatoriamente, né, vai passar por cada pontinho, cada detalhe, cada coisinha que aconteceu na sua vida está determinado. Agora, se você acredita que destino é cada pequeno acontecimento da sua vida já está pré-determinado, é realmente livre-arbítrio não parece existir, né? Nesse sentido, um astrólogo, né, que eu sigo, que eu fiz o curso, eu acho bem interessante, é o Newton Schultz. Ele fala sobre nós fazermos um contrato, né, no céu antes de virmos para a Terra, né? E lá a gente predetermina mais ou menos o que nós queremos aprender, né? O que nós vamos fazer aqui na Terra, nós propomos a fazer na Terra. E aí nós escolhemos em que família, em que local, né? Em que momento, né? Quais seriam as influências astrais, né? Das estrelas, né? Então, o nosso mapa natal, tudo isso a gente que escolheu. E nesse sentido, assim, eu vejo como você tem um planejamento, né, sobre o que que você quer, o que que você vai vir fazer aqui, mas ele não determina exatamente todo o resto, qual o caminho, como que você vai fazer cada coisa. Então, existe o livre-arbítrio, né? Nós temos alguns aprendizados, mas nós podemos escolher quando que nós vamos aprender. Então, geralmente, né, eu acredito que o que nós temos para aprender são as coisas que vão se repetindo na nossa vida e muitas vezes nos incomodam ou nos fazem agir de determinada maneira. Então, se você sempre encontra pessoas que te irritam porque, sei lá, porque sempre invadem o seu espaço, né? Sempre são muito exageradas, qualquer que seja a característica, né, que te incomode. O fato de você se incomodar mostra que se você aprender a lidar com isso, você vai se sentir melhor. Então, você encontrar essas pessoas, na verdade, está fazendo com que você pense ou possa enxergar uma maneira de melhorar, né, ou de aprender a ver por um outro ângulo e aprender a lidar com esse tipo de pessoa. E a partir do momento que você realmente aprender a lição que você tem com essas pessoas, elas vão parar de te incomodar. Então, elas podem não aparecer tanto para você, mas às vezes não é nem que elas não existam mais, elas só passam mais despercebido, porque aquilo não te incomoda. Então eu acredito que à nossa volta existem vários tipos de pessoa, assim como para todo mundo, né? Nós interagimos com alguns tipos de pessoa relativamente parecidos e eles reagem à maneira com que nós somos, né?
com que nós agimos, né, em relação a elas. Então, se elas estão sendo te invadindo muito, às vezes é porque você dá muito espaço, né? Se ao contrário elas recuam, às vezes é porque você está invadindo o espaço delas. Então, cada um tem um aprendizado, né? E como lidar com isso, né? Ou como você enxerga essa interação, aí é pessoal. O que te incomoda em cada interação é pessoal. E por isso que, independente de onde você esteja, com que pessoas que você esteja lidando, às vezes todo mundo lida com pessoas, tipos de pessoa relativamente parecidos. E aí, como que é o nosso viés que vai determinar qual que é o nosso aprendizado, né? Como que nós interagimos e assim por diante. Então, a gente tem a escolha, às vezes, de quanto tempo nós vamos levar para conseguir aprender. Então, eu às vezes encontrei uma pessoa que me incomodava daquela maneira e eu aprendi a lidar com isso. A outra pessoa que pode ter o mesmo tipo de viés que eu, às vezes vai passar por 10 pessoas e cada vez aquilo vai incomodando mais ele, até aprender a lidar com aquele tipo de pessoa. Então, o meu caminho vai ser diferente do outro? Vai, porque como eu aprendi na primeira, às vezes eu já fui para um outro aprendizado, enquanto ele ainda estava meio preso naquele. E a mesma coisa acontece ao contrário. Às vezes a outra pessoa aprendeu uma coisa que eu demorei muito, ele aprendeu de primeira. Então, nesse sentido que eu entendo que há um livre-arbítrio, né? De escolha do quando aprender ou até de não aprender nessa vida, se você acredita em reencarnação. Às vezes você teima tanto que você morre ainda sem conseguir aprender as lições que você veio aprender. Então eu enxergo como é uma proposta, né, ou um planejamento antes, né, da gente vir aqui para a Terra. E aí se a gente vai seguir esse planejamento ou não, aí é a nossa escolha. Então, nesse sentido, se você pensar em qualquer coisa que você já planejou na sua vida, você pode entender que às vezes não dá muito certo, não é bem aquilo que a gente planejou. Às vezes a gente parte de uma ideia e o plano dá totalmente errado, a gente muda completamente de ideia no meio do caminho. Às vezes dá certo, mas não é bem aquilo que você planejou, ele fica um pouco diferente. E às vezes o caminho é totalmente diferente do que você planejou, mas você chega na resposta que você queria, certinho. Então acredito que tem essas opções, né, essas formas de se ver. E existe também uma questão assim, dentro do que é previsto, né, dentro do que foi planejado, às vezes nós ainda estamos dentro da roda de Sansara, né? Talvez o que algumas religiões ou algumas coisas, acho que é hinduísta, né, que fala da roda de Sansara. Mas eu digo, tem outras religiões que usam outras formas de falar do mesmo assunto, né? Que seria você estar num ciclo de repetições, né? E o ciclo de repetições é o que? Você não ter consciência, né? Você não aprendeu, e aí você vai repetindo muitas experiências e você fica preso, né, nesse ciclo, né? Então acredito que o que faz você sair desse ciclo é exatamente você entender, né, que você está num ciclo, você aprender, né, tomar consciência, né, de o que é esse ciclo, o que faz você estar dentro desse ciclo, estar preso dentro desse ciclo. E quando você toma essa consciência e realmente passa isso, né, consegue superar isso, aí que realmente você começa a ter escolhas, né? Enquanto você está preso à sua personalidade, né? Por exemplo, eu sou, de repente, eu sou calmo ou qualquer coisa que você seja, né, da questão
de personalidade. Você ser o certinho, né? Por que que você é sempre certinho? Às vezes você entender o que te leva a fazer isso, ou por que que eu não posso ser diferente? E você a cada momento tomar uma escolha, você não determinar, não pré-determinar como que você vai reagir a uma experiência, a um determinado tipo de situação, aí você está fazendo escolhas. Aí você está exercendo de fato o seu livre-arbítrio. Enquanto você deixa essa programação tomar conta, essa programação muitas vezes você não tem consciência e não está tomando as melhores atitudes para aquele momento, né? Porque aquela situação, naquele momento, naquele seu estado de espírito, às vezes você deveria tomar uma atitude que é totalmente diferente daquela de você mesmo há um tempo atrás, há 5 anos atrás, quando você decidiu ser de um determinado jeito. E você não reflete de novo, né? Então, mesmo escolha sobre, eu quero seguir uma carreira. Às vezes você escolheu e você vai seguindo, né? Você precisa, em alguma medida, de uma certa consistência para conseguir chegar a alguns objetivos. Mas quanto que quando você chega lá, de fato, faz sentido ainda para você? Porque às vezes você cresceu tanto que ou você já aprendeu tantas coisinhas diferentes e novas que você fala, talvez esse não seja o melhor lugar, eu poderia ir um pouquinho mais aqui para essa direção que seria melhor, né? Então você ir ajustando um pouquinho no meio do caminho seria o ideal, né? Ou às vezes você muda completamente de rota, você fala, não, errei o caminho ou não deveria ir para esse lado. Então, as escolhas, né, feitas momento a momento, eu acredito que sejam de fato livre-arbítrio. Então, só quando você está plenamente consciente, com estado de presença, né? Nesse momento, o que eu estou sentindo? Como que eu estou me sentindo? Como que está a minha situação? O que está acontecendo? E você conseguir analisar tudo à sua volta para aquele momento, para aquele exato momento, e juntar isso com suas experiências e com a direção que você está querendo seguir, aí você realmente está utilizando, exercendo o livre-arbítrio de verdade. Fora disso, você está preso aos condicionamentos que foram colocados. Então, quando você está inconsciente, não existe livre-arbítrio. Também é outra forma de se ver essa relação do livre-arbítrio. Bom, ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas espero que tenha sido interessante, que tenha ajudado alguns de vocês a pensar um pouco, a refletir um pouco sobre quanto que nós estamos condicionados a um tipo de atitude, a uma forma de ver o mundo, de fazer as coisas, e que isso ajude a vocês a ganharem um pouco mais de consciência, a mim também, é lógico, eu estou no meio dessa brincadeira toda. E boa reflexão a todos e até uma próxima. Abraços.